E aí, galera do segundo ano do Elisa, vamos para mais uma aula de filosofia e hoje o nosso assunto é sobre John Locke. Para quem gostou da nossa última aula sobre Thomas Hobbes, a gente falou de contratualismo, estágio de natureza, boas notícias, porque a gente vai continuar falando de estágio de natureza e de contrato social, mas agora sob o ponto de vista de um outro filósofo. Na próxima aula também, a gente tem alguns filósofos contratualistas que a gente se ocupa agora no nosso segundo ano do ensino médio, tá bom? E que são pensadores super importantes. Por quê? Porque o Enem adora essa galera, tá bom? E a gente precisa conhecer bem, então, aquilo que eles falaram, o que dizia suas obras, enfim, esses pontos todos. Bom, pessoal, para vocês acompanharem essa aula, tá no capítulo 2, módulo 1, tá? A filosofia moderna, filosofia política 2. E aí ali, né, nas críticas às teorias absolutistas, né, a gente vai ver umas novas formas de lidar com o contratualismo, e aí seria então o John Locke, tá bom? Então é a primeira parte do capítulo 2, módulo 1, então para vocês verem, tá bom? Ele vai ser dividido em duas partes, dois autores, e aí a primeira parte vai ser essa, tá? Bom, o John Locke, na verdade, já é um velho conhecido de vocês. Se vocês já tiveram aula sobre ele ano passado, deixa eu mudar o slide aqui. Sobre ele ano passado, olha esse menino. Tá bom? Vocês já tiveram, vocês já conhecem o rostinho bonito, não é mesmo? Ele, pessoal, do que você já conhece ele? Vocês conhecem ele quando a gente estudou ali a questão do conhecimento da modernidade, né? Porque ele foi um dos autores empiristas da modernidade, que vai dizer que tudo que a gente conhece por meio dos sentidos, tá? A gente teve ali na modernidade o Descartes, que falava que tudo era por meio da razão, falava o penso logo existo e tal. Em contrapartida, a gente tinha o Locke e o Hume, né? Contrapondo, então, as teorias de Descartes. Então, só para a gente relembrar, né? O John Locke ele apresenta para a gente essa grande questão, né? Como que a gente adquire o conhecimento através da experiência. Então, grande parte da sua filosofia vai ser justificando o caminho, então, do conhecimento, da aquisição do conhecimento através da experiência sensível, né? Então, para o John Locke, a gente conhece por meio dos sentidos. Nós nascemos como tábula rasa. O que significa isso? Como folha em branco, né? Que ao longo da nossa vida vai registrando os conhecimentos que a gente tem, tá bom? Então, a gente já teve isso aí no ano passado, já dá pra gente relembrar, né? Só um esqueminha que eu passei pra vocês ano passado e vou relembrar agora, tá? Os racionalistas, que no caso Descartes, Platão, né, esses outros filósofos que são contrários à teoria do Locke, por exemplo, né, eles acreditam que a gente nasce com algumas ideias e conceitos já na nossa mente, tá bom? Já é o pacotão ser humano ser racional, já nasce ali, tá? Que são, então, inatos. Mas isso não é confirmado pelo fato de que não há verdades encontradas em todos nós desde o nascimento, né? Essa parte aqui, né? Mas isso não é confirmado pelo fato, seria então a contraposição que o John Locke faz, né? De que não há verdades encontradas em todos nós desde o nascimento, né? Então a gente nasceria como uma folha em branco, ao ponto de ao longo da nossa vida registrarem as informações, conhecimento, enfim, né? E de que não há ideias universais encontradas em pessoas de culturas, né, de todas as culturas em todos os tempos. Então, não existe um padrão de conhecimento, um padrão de ideias em diferentes lugares, em diferentes culturas, em diferentes épocas. Portanto, o conhecimento é algo construído através da nossa vida, né? A gente já não nasce com ele, a gente não nasce com ideia nenhuma, não existe essa coisa de ideias inatas para John Locke, tá bom? Então, para John Locke é assim. Então, tudo que a gente sabe é adquirido, é conhecido, então, por meio da experiência sensorial, tá bom, pessoal? Conheço, então, através aí dos sentidos. Bom, mas o enfoque do nosso livro esse ano, o enfoque do nosso estudo do John Locke esse ano vai ser com relação à política. Ele foi um teórico da filosofia política também, tá? Praticamente ele, então, contemporâneo a Thomas Hobbes, né? Ele vai ter diversos questionamentos, né, então, da teoria hobbesiana. Então, enquanto Hobbes está defendendo um monarca absolutista, né, um poder absoluto na mão de um governante, o Locke já é completamente o contrário a isso. Então, o Locke ele vai iniciar também com o seu questionamento, com o seu posicionamento aí acerca do estado de natureza, tá bom?
E ele não tem uma noção de que o estado de natureza é algo ruim, como pressupunha o Hobbes, né? Então, no estado de natureza não é um estado de guerra, não é um estado de disputa, como acreditava o Hobbes. Para o John Locke, o estado de natureza, os seres humanos, eles expressam aquilo que eles têm de mais positivo, que é a racionalidade. A gente pode até dizer que eles são neutros, em certa medida, tá bom? Então, é nesse estado que os seres humanos expressam tudo aquilo que mais positivo possuem, pois a liberdade, que pertence à natureza, né, humana, e, enfim, né, e entre outros direitos que já seriam tão naturais. Então, é sob estado de natureza que o homem, por meio do trabalho, vai agregar valor a tudo, né, inclusive a terra, gerando a própria noção de propriedade privada. Então, no estado de natureza do John Locke, nós já vamos ter uma série de direitos que viriam simplesmente pelo fato das pessoas existirem. Simplesmente isso. Então, na verdade, a gente diz, né, que no estado de natureza de John Locke, ou a gente tem uma neutralidade ou uma positividade, né? Não tem a negatividade que a gente encontra lá no Thomas Hobbes, tá bom? Bom, então, já que o estado de natureza no John Locke é um estado de natureza positivo até em certa medida, o que ele está nos mostrando é que nós possuímos direitos naturais nesse estado de natureza. Que direitos naturais seriam esses? Nós já temos o direito à vida. Ninguém nos dá o direito à vida. A gente já possui ele, para o momento vivemos, temos direito à vida já. Direito à liberdade, e é uma noção de liberdade, não a liberdade absoluta lá do Hobbes, é uma liberdade de que ela termina aonde a do outro começa, né? Então, a minha liberdade, o limitador dela é a existência do outro. Temos também direito à propriedade, e esse direito à propriedade, vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso ainda, e o direito também à felicidade, tá bom? Então, nós temos esses direitos aí como direitos naturais para John Locke. O Locke considerava que no estado de natureza a condição de liberdade e igualdade, né, em que o direito natural ele possibilitava cada indivíduo a busca, então, para o seu próprio bem. Cada indivíduo era livre e dono de si mesmo, tá? Por quê? Porque possuem racionalidade. Ele não é um racionalista, professora. Como é que ele está falando isso? Bom, ele não acredita que o conhecimento ele venha para a gente só porque somos seres racionais. Mas ele acredita que, como seres racionais, nós possuímos direitos, né, da existência, enfim, né, por sermos seres vivos, nós possuímos direito à vida, por exemplo, mas por sermos seres racionais, somos civilizados, né? Então, a gente não vai disputar necessariamente por um bem, tá? Então, a racionalidade, ela permite uma civilidade, né? Então, é mais isso que aparece pra gente no John Locke. Eu trouxe algumas citações em todas as relações do John Locke pra gente comentar um pouquinho essa relação aqui que a gente vê, tá? Vou aqui pro cantinho pra ler pra vocês. Então, para Locke, no estado natural, nascemos livres na mesma medida em que nascemos racionais. Se liga, ó, nós somos tanto livres quanto racionais, então, em John Locke. Os homens, por conseguinte, seriam iguais, independentes e governados pela razão. A razão é algo que nós temos em comum entre todos, né, os seres humanos. E, portanto, isso que há de comum nos torna livres e iguais em mesma medida. Tá? O estado natural seria a condição na qual o poder executivo da lei da natureza permanece exclusivamente nas mãos dos indivíduos sem se tornar comunal. Todos os homens participariam dessa sociedade singular, que é a humanidade, ligando-se então pelo liame comum, né, que é a razão. No estado natural, todos os homens teriam o destino de preservar a paz e a humanidade e evitar, por sua vez, então, ferir os direitos dos outros, porque essa liberdade é aquela liberdade limitada pela existência do outro, né? Minha liberdade, lembrando, né, quase um mantra isso. Minha liberdade termina quando a do outro começa, tá bom? Então, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá, vamos seguindo, que a gente tem mais citações para ver. Como eu falei, um dos direitos que aparece, né, no Locke é o direito à propriedade, né? E quando a gente fala de direito à propriedade, como é que funcionaria isso? Para Locke, na medida em que, né, as coisas foram dadas a nós por Deus, né, as coisas da natureza foram dadas a nós por Deus, nós teríamos então a potencialidade de nos apropriarmos dela através do trabalho. Então, por exemplo, se eu pego alguma coisa na natureza, transformo ela na minha matéria-prima e trabalho em cima dela, essa coisa ela pode ser então considerada minha, tá bom? Eu pego, por exemplo, aqui, eu tenho uma vitrine de conchas. Meu Deus, quase que
quebrei a concha. Ah, não, é ter. Ó. Essa concha, por exemplo, aqui, não sei se você tá focando. Essa concha, aliás, o Cole, ele pintou uma concha tão linda esses dias. Comentando coisa da escola, mas enfim. Vamos lá. Então, essa concha, tá? A concha que tá aí, natureza, tá? Não, teoricamente, então, não é minha. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Aqui, tá. Então, essa concha. A natureza me deu essa concha, e aí, como que eu vou tornar ela minha, diferentemente de torná-la de vocês, por exemplo? Eu vou lá e vou pintar alguma coisa nessa concha, eu vou desenhar nela, né? Aqui, ó. Eu faço uma pintura que seja, eu modifico ela, e a partir desse momento, então, ela é minha, tá bom? Mais ou menos assim que funciona o direito à propriedade. A gente tem que pensar, né, que no John Locke, o direito à propriedade, e aí até quando a gente fala da terra, é o quê? Quando o ser humano ele se imprime nessa terra, ele deixa sua marca, ele trabalha nela. E assim a gente tem então o direito à propriedade, tá? Então, entre os direitos que Locke considera naturais, está o de propriedade. O direito à propriedade seria natural e anterior à sociedade civil, mas não inato. Nós não nascemos com esse direito. Nós conquistamos através do nosso trabalho, tá bom? Sua origem residiria na relação concreta entre o homem e as coisas, ou a mulher também, tá? Os seres humanos e as coisas, por meio do processo de trabalho. Se graças a este o homem transforma as coisas, pensa Locke, o homem adquire o direito à propriedade. Então, se o ser humano transforma a natureza através do seu trabalho, a ele pertence. É assim que vai funcionar na visão, então, do John Locke. Todo homem possui uma propriedade em sua própria pessoa, de tal forma que a fadiga de seu corpo e o trabalho de suas mãos sejam seus, tá bom? Assim, em lugar de opor o trabalho à propriedade, Locke sustenta a tese de que o trabalho é a origem e o fundamento da propriedade. As coisas sem trabalho teriam pouco valor e seriam mediante o trabalho que eles deixariam o estado em que se encontram na natureza, tornando-se então propriedades. Então é o trabalho que transforma as coisas em propriedade, então, de alguém. Todo mundo tem esse direito, por sua vez, à propriedade na visão de John Locke. E agora é uma citação do John Locke mesmo. Assim sendo, é o trabalho que dá à terra o seu maior valor, sem a qual ela não valeria quase nada. Então, ele estava colocando aqui pra gente que a terra, as coisas, a natureza, elas adquirem valor na medida em que elas passam pelo processo de transformação feito pelo ser humano, que é o trabalho, tá? E é ele que devemos, né, a maior parte de todos os seus produtos úteis, pois toda aquela palha, o farelo e o pão naquele acre de trigo vale mais do que o acre de uma terra boa que permanece inculta, e é tudo o efeito do trabalho. Então, o trabalho, aquele que trabalha na terra, então, na visão do John Locke, seria aquele que deveria ser o portador, o proprietário, né, não aquele que mantém a terra, o produto, a natureza de algum modo inculto, tá bom? Então, seria nesse ponto John Locke. Bom, seguinte. Tá. O que acontece, né? O direito à propriedade, ele é um direito que ele parece bastante interessante. Inclusive, né, o John Locke ele é um dos autores do liberalismo, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque tem bastante vídeos, né, explicando várias questões acerca do liberalismo e utilizando muitas vezes o nome do Locke. Mas é interessante sempre a gente observar bem as fontes, né, daquilo que é dito, enfim, e a gente atentar realmente para aquilo que o Locke coloca, né? Isso, na verdade, é para todos os filósofos, mas eu digo alguns filósofos que eles são mais da moda e que eles precisam de uma certa atenção, tá bom? Para que a gente não caia em ciladas, né? Em falsas interpretações, em interpretações, enfim, né? Meio por cima. Então, sempre averiguem se as pessoas que estão falando, elas são professoras de filosofia, né? Se, enfim, tem a formação adequada, se são estudiosos dessa área, esse tipo de coisa, tá bom, pessoal? Então, tem que cuidar. Bom, o John Locke, ele vai falar sobre a questão da propriedade. E quando ele fala da questão da propriedade, ele vai dizer que é necessário existir um limite à propriedade privada. Por quê? Porque
lembra que o estado de natureza é um estado positivo, é um estado de paz, né, em certa medida. Porém, a aquisição sem limites da propriedade, ela gera a desigualdade. Então, eu não tenho como colocar todas as pessoas no mesmo patamar nesse sentido, tá bom? Então, a propriedade de um ser humano individual, ela não pode ultrapassar uma extensão ou quantidade que vai comprometer a necessidade dos demais seres humanos. Um dos problemas que ele encontra é na acumulação de propriedade que não permite que outras pessoas tenham nem as suas necessidades básicas supridas. E isso é algo que gera conflito. E isso seria algo, então, que tornaria o estado de natureza um pouco insustentável, tá bom? Então, que compromete as necessidades dos demais seres humanos, assim como não, né, não deve ser superior ao que ele de fato seja capaz de usar. Então, esse tipo de coisa. Não, a acumulação pela acumulação, ela pode gerar mais dano do que benesses. E é isso que precisa ser analisado aqui na visão, então, do John Locke, tá? Então, nessa compreensão, né, a gente teria a ideia de que o início da acumulação de riquezas é que teria gerado alguns conflitos, né? Locke, entretanto, reconhece que o equilíbrio nas relações entre proprietários torna-se problemático com a criação do equivalente geral de troca, porque a princípio, quando a minha acumulação ela é de bens que são necessariamente diretamente úteis, essa acumulação ela fica nítida de que às vezes ela é desnecessária, mas a partir do momento que eu tenho a moeda como um sinônimo de propriedade, aí a acumulação ela passa a ser tanto quanto aí diferente, né? Eu começo a ver a acumulação a partir de um outro ponto de vista, porque parece que a moeda ela dá um poder diferente de um poder de eu acumular, por exemplo, sal, cabeça de gado, o que é que seja. Então, eu acumular moeda me dá um poder de compra para mais coisas para minha sobrevivência e supérfluos também. Então, afinal, antes da existência da moeda, né, não haveria sentido em um indivíduo acumular para si grande quantidade de gêneros, uma vez que não poderia desfrutar deles, além do que parte significativa não tardaria a perecer, né? Por outro lado, o valor comercial do dinheiro, meio com o qual se adquirem pelo comércio os artigos realmente necessários à vida, incita os indivíduos ao acúmulo de riquezas que vão além de sua satisfação imediata, né? Possibilitando então usos futuros, né? Uma acumulação, uma garantia então para os usos futuros. Dessa forma, aumentam as desigualdades nas extensões das propriedades dos indivíduos e ainda que não tenhamos nisso a raiz das disputas eventuais entre seres humanos, seguramente os conflitos tendem a ser mais constantes. Mais uma vez, podemos usar o exemplo do que a gente está vivenciando agora, né, pessoal? Olha, a galera acumulando coisas em casa, né, estocando, e não pensando, obviamente, nos outros, né? Esse movimento do estoque, ele vai gerar realmente que as coisas muitas vezes acabem, mas é um movimento que ele se alimenta do próprio medo das coisas acabarem, né? Então é uma coisa bastante complexa, bastante complicada, e é algo aqui que a gente pode analisar à luz do John Locke também. Vocês estão tendo sorte, vocês estão tendo assim, assuntos que dá super para interpretar o que a gente está vivendo agora. Bom, para não ficar na frente da figurinha, eu vou vir aqui pro lado, tá? O estado de natureza, por outro lado, é um estado de natureza que ele é um pouco inseguro. Por quê? Por mais que eu tenha direitos naturais, eu não preciso de estado nenhum para me garantir direitos, o ser humano, por mais que seja ser racional, às vezes ele é movido por paixões, às vezes por conta da desigualdade entre os indivíduos, às vezes por conta de outros motivos, ele vai deixar a sua humanidade de lado, vai tomar um aspecto de animalidade. Quando ele toma esse aspecto de animalidade, pessoal, ele pode muitas vezes, né, machucar, roubar, enfim, né, tirar de algum modo o direito da propriedade, a felicidade, a vida, enfim, né, que todo mundo tem de garantia. Então, com esse tipo de infrações é que se torna um problema no estado de natureza e que acaba sendo necessário um contrato social. Então, para Locke, o estado de guerra ele não coincide com o estado de natureza como acreditava lá o Hobbes, ele coincide sim com aqueles indivíduos irracionais que merecem então receber uma punição estabelecida pelos indivíduos racionais. Então, digamos que é o contrato social que a gente vai ver a partir de agora que pune e garante os direitos. Tipo, os direitos eles não foram criados pelo contrato social, eles não seriam criados pelo Estado na visão de John Locke, eles já seriam naturais de todos os indivíduos. Porém, a sua garantia necessitaria então de um contrato social, de um Estado que viesse a punir aqueles que não cumprissem com as regras da racionalidade, tá? E também assegurar os direitos que a gente já tem
naturalmente, tá bom? Então, esse contrato social, esse Estado, né, na visão aqui de John Locke, ele vai ter as seguintes funções, né? De garantir os direitos individuais, tá bom? É uma garantia dos direitos individuais que a gente tem. Ele também tem a função de resolver conflitos imparcialmente. Se eu estou disputando com alguém de quem que é essa caneta aqui, se é minha, se é de outra pessoa, eu não posso chamar minha mãe para resolver, porque ela vai dizer que é minha. Então, uma forma de garantir a resolução de conflitos de modo imparcial, né, esses conflitos ali, então, de ordem irracional dos irracionais, daqueles seres racionais que vão agir de forma irracional muitas vezes, vai ser então um contrato social e o Estado que vai conseguir resolver esses problemas. Porém, como o próprio John Locke é o autor, né, base do liberalismo político, nós temos nele uma versão então de Estado mínimo. O que significa isso? O indivíduo não é submisso ao Estado, o indivíduo não deve ao Estado nada, afinal de contas, ele já possui direitos naturais. O Estado, o soberano, o governante, ele não deu nenhum tipo de direito à vida, liberdade e propriedade para o indivíduo. Ele só simplesmente garantiu, tá? Garantiu, resolvendo os conflitos, então, imparcialmente com aqueles que vêm a deturpar os direitos à propriedade. Então, um contrato social, né, a defesa do direito natural, tornando-se assim cidadãos com com garantias de preservação de vida, da liberdade, então, e da propriedade. Lembrando que esse governo, né, que esse Estado, ele seria, então, a expressão da vontade livre dos indivíduos livres. Ele é uma representação dos indivíduos livres. Ele não... Quem ganha um status de soberania é o povo, né, e não o governante. O governante é como um funcionário aí do povo que precisa estar representando os interesses do povo necessariamente, tá bom? O que mais que nós temos? Então, o John Locke ele se caracteriza por ser esse autor base, né, para o liberalismo político. A filosofia política do Locke inaugura a defesa da liberdade política, né, essa noção de direitos individuais, essa noção de liberdade individual, tá? A qual damos o nome de liberalismo político, tá? O governo civil de Locke é uma instituição e ela deve ser questionada, sendo, né, que ela pode ser questionada e substituída sempre que ela ferir os interesses dos governados. Então, aqui a gente já tem nessa noção do John Locke, uma noção de impeachment, né? Onde se o governante ferir os interesses do governado, ele pode ser substituído. Pessoal, ele só pode ser substituído. Não tem uma volta para o estado de natureza. Não tem como voltar a um estado onde eu não tenho uma representação estatal, eu não tenho uma representação de governo, tá bom? Então, não há um retorno ao estado de natureza. Para o John Locke, a gente só caminha para uma troca de governante, mas não a um retorno de estado de natureza, tá? Bom, um outro ponto interessante para a gente analisar o John Locke é a questão do poder. Por quê? E por que tem um bolo aí atrás? Vai dar fome em vocês essas horas que vocês estão assistindo a aula. Gente, é o seguinte... Essa aqui é uma questão para quem tem irmão, principalmente. Eu tenho 3 irmãos, então a gente vivenciou isso bastante. Quando a mãe traz um bolo, ou faz um bolo, né? Quando o pai traz um bolo, ou faz um bolo pra gente. E aí rola aquela hora, ou não tem tanto bolo, e aí rola aquela hora de dividir. Minha mãe, ela sempre falou o seguinte: quem parte não escolhe. Porque se a gente partir, né? Se eu partir e eu tenho o direito de escolher também, eu vou estar abusando desse poder que eu tenho, né? Porque eu vou estar partindo o maior pedaço e vou escolher o maior pedaço pra mim. Olha só que absurdo, né? Tem gente, coisa com irmãos mesmo, cara, tu parte, o outro escolhe. Tem que ser uma partida assim, ó, milimétrica, com régua, né? Pesar pra ver se tá igual realmente as 2 fatias de bolo, entre outras coisas. Então, pessoal, quando a gente tem essa situação, a gente acaba dividindo os poderes. Quem parte, não escolhe. Pois perguntem para os pais de vocês se já ouviram essa expressão, quem parte não escolhe, se já adotaram isso para quem tem irmão, porque normalmente é assim que funciona. Bom, então nesse sentido eu não posso acumular poderes. Por que esse exemplo do bolo tem a ver com John Locke? O que tem a ver, professora? Bom, lembre-se que ele é um crítico do absolutismo. Então, ele não quer que seja um governante acumulando poderes. Então, por isso, eu já tenho uma divisão dos poderes no John Locke. De que modo? Eu tenho divisão em 2 poderes. Professora, mas não são 3 poderes? Cadê o judiciário? Bom, 3 poderes aparece lá no Montesquieu. No John Locke nós temos 2 poderes ainda, tá bom? Então nós temos aqui o legislativo e o executivo.
O legislativo no John Locke significa, né, funciona do seguinte modo, né, seria o responsável pela criação das leis e pela determinação de como se deveriam empregar as forças de um Estado, né, tendo em vista a conservação da sociedade e dos seus membros. O executivo é responsável por assegurar a execução, né, das leis e garantir os cumprimentos, então, né, dos tratados de paz e de guerra. Eu tenho 2 poderes, pessoal. Lembra que 3 vai ser lá no Montesquieu. Se aparecer algo no Enem nesse sentido, vocês já sabem, são 2 no John Locke. Pessoas do poder executivo não podem ter finalidades do poder legislativo e vice-versa, tá bom? Nada de acúmulo de poderes, porque senão vai ser, né, tirar a vantagem dessa situação, tá bom? Então é isso que a gente acaba observando aqui no John Locke. Pessoal, para finalizar então, queria dizer para vocês que obrigada para quem está aparecendo aí nos plantões. É muito importante que vocês apareçam para conversar, para tirar dúvida, né? Quem tem dúvida também, e que assistam essas aulas. Vocês têm a oportunidade. Eu sei que a gente está distante e que, ai meu Deus, saudade da escola, blá, blá, blá. Mas aproveitem as oportunidades que vocês estão tendo agora, de assistir a aula que dá para voltar, que dá para pausar, que dá para fazer exercício enquanto está assistindo, que, enfim, né? Tudo isso. Então, vamos aproveitar as oportunidades e esperar que tudo isso que a gente está passando vai passar e que a gente vai ficar muito melhor. Lembrem-se que pelo menos vocês não estão naquela situação de ter aniversário de 15 anos esse ano, né? Não é a formatura do terceirão de vocês esse ano também, nem nada disso. Então, o que vocês têm que fazer agora? Estudar, galera, tá bom? Sugestão de atividades, página 57 a 1 e 2 e a página 58 a 3. Professora, eu quero fazer mais atividades. Faça, meu amor, fique à vontade de fazer mais. Eu só não sugiro muitas, porque eu sei que vocês têm outras disciplinas, outras coisas, então, né, não quero ocupá-los demais. Mas saibam que vocês podem fazer, enfim, né, quanto mais, melhor, com certeza, tá bom? E no mais é isso, aguardo vocês lá no plantão de dúvidas pra gente conversar, bater um papinho e também tirar dúvidas, né, obviamente. E até a próxima. Beijitos, tchau, tchau!